Mascot horror. Eu sei que esse termo hoje em dia é o suficiente pra você virar sua cara e fazer aquela cara de mas a realidade é que em cima de alguns jogos desse gênero que são meio que eu vou pegar dinheiro de criança babona e ninguém vai perceber, sempre teve umas paradas legais mexendo nessa caixa de brinquedos imensa que é esse gênero chamado Mascot horror. Mascot horror, querendo ou não, pelo bem ou pelo mal, é uma parte muito importante do terror como um gênero, porque eles são grandes responsáveis pela popularização de algo chamado de terror indie. Resumo, FNAF mudou tudo. O título de vídeo que o Juan ia fazer e não vai. Porém, dessa pilha de mascote horrors que foram lançando durante os anos, tem um em específico que eu acho que é um dos que mais se destaca nesse gênero e que eu acho que é até bastante esquecido. A máquina de tinta do Bendy. Esse foi o primeiro dos jogos que eu gosto de chamar de a nova geração de mascot horror, que são jogos que justamente subiram nessa escada gigantesca que foi construído pelo seu ursão na pizzaria favorita. E mesmo o Bendy in the Ink Machine sendo um dos primeiros desse gênero, eu acho que ele tem um molho especial que nenhum dos outros jogos que saíram depois desse conseguiram capturar perfeitamente. Eu acho que até pros dias de hoje, na real, não tem um que seja tão artisticamente único quanto o Bendy in the Ink Machine. O jogo te inicia nessa paródia meio macabra da Disney, um estúdio abandonado de animação que, pelo que parece, muita coisa ficou escondida na época que você não trabalhava. E você vai descobrindo sobre isso como um funcionário que acabou voltando pra ele depois de muito tempo, a convite do próprio dono do estúdio, um cara chamado Joey Drill. Eu tenho uma relação meio estranha com esse jogo porque eu sempre conheci, eu sempre soube que ele existiu por aí, eu sei que ele é um dos que mais tem importância na popularização desse gênero, mas eu nunca tive muito contato direito com ele. Eu sempre olhei ele meio distante, e jogando ele 8 anos depois que saiu o primeiro jogo deles, eu acho ainda mais interessante falar sobre ele, porque ficou muito claro pra mim o quanto esse jogo é uma bagunça inteira de ideias montada em cima de uma franquia. A experiência de jogar Bendy in the Ink Machine 8 anos depois que ele saiu foi meio dividida pra mim, porque por mais que eu ainda acho que ele é o jogo mais único em estilo que tem de mascot horror que eu já vi, tava meio claro pra mim que eles sempre quiseram ser bem mais do que isso. E por mais que eles sempre quiseram alcançar esse mais, eu não sei se eles efetivamente conseguiram chegar lá. Eu joguei os 2 Bendys disponíveis hoje em dia pra você jogar, o Boris não, porque eu acho que ninguém precisa jogar essa porcaria. E eu fui tentar atrás de entender o que me incomodava nesse jogo e o que eu achava legal, justamente pra tentar entender o que os desenvolvedores desse jogo queriam com eles quando fizeram o Bendy. E eu cheguei nessa resposta, então deixa eu explicar ela, peraí. Quando o Bendy in the Ink Machine saiu em 2017, eu consigo facilmente dizer que todo mundo comprou muito fortemente essa ideia de ele ser essa versão bizarra da Disney. E por mais que Mascot Horror não era uma parada tão saturada quanto ficou uns anos depois disso, muita gente já tava bem cansada de toda essa ideia de você tomar jumpscare toda hora. Então as pessoas com certeza iriam gostar de um jogo novo de Mascot Horror que tinha uma ideia diferente pra dar. E pelo amor de Deus, dava pra você andar em Bendy. Descobriram WSD nos Mascot Horrors. Essa mistura deles de ser uma paródia da Disney meio maligna, com todo o estilo gráfico de cartoon, todo amarelado e preto, criou uma estética muito única pra eles logo de cara. E fez todo mundo focar logo de cara nesse jogo e ficar muito interessado com o que ele tinha pra fazer. Claro, o capítulo 1 é uma parada até que meio curta, eles não mostravam muito, mas ele já servia como um gancho muito interessante pra história do jogo. Ele começava com você sendo chamado de volta no estúdio de animação que você trabalhou por anos pelo próprio dono dele, pra você fazer uma visita de novo e ver como as coisas estão. Só pra encontrar ele completamente abandonado e sem uma alma viva ali, mas funcionando. Você começa então a caçar ali rastros de pessoas que estavam passando por ali, qualquer tipo de informação sobre elas, e você começa a ser bombardeado de memórias que você como jogador não tem, mas o seu protagonista, o Henry Stein, tem muito daquele lugar porque ele trabalhou lá por muito tempo, uma espécie de nostalgia falsa. E conforme você ia fazendo coisas, explorando e ativando de novo aquela máquina de tinta que tinha dentro desse estúdio que estava acorrentada por correntes que levavam ela pra cima, você começa a ver umas paradinhas meio estranhas. Acho que uma das paradas mais icônicas sobre esses primeiros capítulos de Bendy in the Ink Machine é justamente quando você pegava qualquer arma que dava pra você bater e você batia nesses bendes de papelão, eles simplesmente voltavam. Isso não ironicamente dava um tom muito místico pra coisa. Parecia até sobrenatural. Jogando Bendy hoje em dia, eu tenho que falar que ele não é um jogo muito assustador. Ele é muito mais, na verdade, interessante do que realmente assustador. Eu acho que Bendy in the Ink Machine sempre brilhou muito mais em quão interessante a história do jogo é, ao invés de quão assustador ela é. Porque terror mesmo desse jogo
jogo é um bichinho aparecendo por ali, 2 bichinhos aparecendo por ali te dando um sustinho, um jumpscarezinho pequeno, um jumpscarezão grandão. O negócio é, o capítulo 1 de Band servia muito bem como um gancho pra essa história interessante, que era o ponto mais forte sempre foi da franquia inteira. Tanto que esse modelo mesmo de você fazer um capítulo 0, um capítulo introdutório pra sua história de Mascot Horror, depois virou como se fosse uma febre, todo mundo copiou isso de Band pra fazer os seus próprios capítulos zeros introduzindo a história. Mas esse gancho bom que você já via em 2017 do Band in the Ink Machine também serviu como uma espécie de mostruário pra quantidade de problema que ia vir depois daquilo. Porque os próprios desenvolvedores desse jogo falaram que eles não faziam ideia que esse jogo ia dar tão certo quanto ele deu. Ele virou uma febre do dia pra noite. O capítulo 1 de Band in the Ink Machine, segundo eles, tinha sido feito em uma única semana. Nem os desenvolvedores realmente sabiam pra onde tava indo essa história. Por mais que eu tenha que dar o disclaimer aqui, que eu joguei a versão meio que remake do Band in the Ink Machine, eu não joguei em 2017, quando era muito mais feio, mas aquele capítulo 1 também servia como um gancho muito bom. E essa ideia deles não saberem exatamente o que eles queriam fazer com esse jogo ficou muito mais claro conforme o tempo foi passando e mais capítulos foram aparecendo, porque a história cresceu de tamanho, mas eles não sabiam exatamente o que era Band in the Ink Machine. O primeiro capítulo de Band in the Ink Machine termina com a gente ligando a máquina de tinta e acabando correndo de uma criatura depois que aparece em decorrência dessa máquina de tinta ter sido ligada. Essa é a primeira vez que a gente tem contato com algo que a gente chama depois de O Demônio de Tinta. E ele é talvez um dos, se não o personagem mais importante da franquia inteira de Band in the Ink Machine. A fuga contra ele leva a gente até um andar de baixo, no estúdio de animação que a gente tava prestes a sair pela porta de entrada, por conta que o chão colapsa e leva a gente pra um andar ainda mais bizarro do que a gente tinha visto ali. E é onde o capítulo 2 começa. Essa primeira parte é quando a gente tem um gostinho de quão bizarro esse estúdio de animação é em questão de tamanho. Porque aquelas salas que a gente viu no comecinho do jogo era só o começo daquele estúdio, não ele inteiro. Porque ele vai muito mais fundo do que só isso. E as bizarrices aqui nem sequer começaram direito. Esse estúdio de animação de um capítulo pro outro vira quase que uma instalação secreta, escondida e cheia de corredores que a gente nem fazia ideia que existia. Pelo que parece aqui de baixo a gente encontra um monte dessas escritas de loucura de pessoas falando sobre um deus, falando sobre um criador e fazendo referências ao demônio de tinta. A gente encontra pentagramas escondidos e escritos dentro do chão. E é aqui que a gente começa a ver o que de verdade tá acontecendo dentro desse estúdio e quando o jogo começa de verdade. Porque agora a gente não tá mais no comecinho do estúdio, a gente tá perdido aqui dentro. Dentro dessa primeira área mais desgastada da parte de baixo desse estúdio, a gente encontra um estúdio inteiro de filmagem e gravação de áudio que era usada por funcionários no passado. Essa área inteira é um grande puzzle. Você vai começar a perceber que cada capítulo de Band que a gente vai ver por aqui tem meio que uma ideia e um gênero diferente, que varia geralmente nas tarefas que você tem que fazer e coisas que você faz pra você passar de um capítulo pro outro. E no capítulo 2 é muito mais focado em puzzle. O nosso objetivo principal aqui é drenar essa tinta que vazou pelas escadas e entupiu elas de coisa. E isso envolve uma dezena de vai e voltas nessa área, procurando itens e ouvindo fitas de antigos trabalhadores aqui. Eu pessoalmente não gosto dessa ideia de jogos de terror dessa época de fazer áreas abertas com um puzzle maior que você tem que ficar caçando e andando e se perdendo nesse meio durante muito tempo, porque é uma coisa meio difícil de fazer ficar interessante. Na maioria das vezes isso parece ser meio que uma desculpa pra dar uma alongada no tempo que você passa jogando o jogo. Porque beleza, quando você é apresentado pra área pela primeira vez, ela é meio assustadora num geral, porque você não conhece ela. Mas depois quando você começa a ver o que tem nessa sala, começar a vasculhar todas as salas e efetivamente ficar perdido depois que você passa 3 horas num puzzle besta de música, o terror vai embora quase completamente. Isso é parte culpa do jogador, prazer, e parte também culpa do próprio jogo em manter essa tensão ao mesmo tempo que tem esse puzzle grande que demora pra ser feito. E no geral, eu acho que Band nunca foi um bom jogo de puzzle, mas eles precisavam colocar puzzle porque nesse exato momento do capítulo 2, o jeito que Band in the Ink Machine parecia tava muito mais nesse gênero de terror linear que a gente conhece bastante já hoje em dia. E todo jogo de terror linear tem bastante puzzle, então vamos colocar puzzle. Então do nada esse estúdio de animação tem que virar quase uma escape room gigantesca. Pra encontrar a chave desse quarto você tem que escutar essa fita que vai dizer que a chave foi pro lixo, que vai depois abrir uma porta que vai fazer você tocar um instrumento e uma combinação muito específica que vai abrir outra porta para o que você tá procurando. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim em 100% dos casos. Em Silent Hill 2 Remake, na real, tem uma área muito boa que tem esse meio que ideia igual de ter um puzzle grande dentro da área e você fica preso dentro dela boa parte do tempo, que é o Edifício Woodside, eu errei o nome. Tu perde praticamente umas 4 horas inteiras explorando cada quarto, cada sala pra poder encontrar a próxima peça do seu puzzle pra poder continuar daí pra frente. Mas a parada que eu acho que faz funcionar, na minha opinião, é que ele vai lentamente se abrindo ao invés de ele ter totalmente aberto pra você.
você. Quando você chega nos andares superiores, você libera aquele lugar, parece realmente outra área. Então adiciona ainda mais na tensão quando você tá explorando essa área nova, o que não acontece em Bending Dank Machine. E sim, eu tenho noção de quanto injusto é você comparar Silent Hill 2 com Bending Dank Machine, mas eu não tô realmente comparando, eu só tô mostrando um exemplo que eu acho que é bom. Porque eu acho que nesse capítulo você passa muito mais tempo perdido e meio confuso do que você vai fazer do que realmente com medo. E eu acho que isso também tem a ver com outra coisa que o Bendy é meio perdido em fazer: terror. Até o capítulo 2 o jogo parecia ter toda essa ideia de ser o jogo de terror do protagonista em defesa, bem clássico de jogos de 2015 até 2020 mais ou menos. E no começo realmente é. O terror dele nesses primeiros capítulos é meio de você tomar uns jumpscare de umas plaquinhas aparecendo ali que estão vivas do Bendy, obviamente do demônio de tinta, que é a parte mais importante aqui, e do mundo que você tava entrando e ficando cada vez mais perdido dentro. A graça era pra ser você ser meio que indefeso nesse meio tempo. Porém, algo que eles introduzem no capítulo 2 e que eu acho que estraga boa parte do terror de Bending Dank Machine é justamente o combate. Logo no começo desse capítulo você tem acesso ao machado, e você usa esse machado pra você justamente matar essas gosmas de tinta que começam a aparecer pelo estúdio quando você liga a luz dele e começa a fazer ele voltar a funcionar. Que de verdade são inimigos bem simples de você se lutar, mas é o tipo de inimigo que você vai mais encontrar nesse jogo. E o problema de introduzir o combate desse jeito pra mim tão cedo dentro desse jogo é que além de te introduzirem ao inimigo que você vai mais ver dentro desse jogo, eles também te dão a melhor arma do jogo pra lutar contra esses inimigos. Você destrói essas gosmas com um mísero golpe desse machado de ferro gigante que você tem. Então depois que você recebe essa arma no capítulo 2, nada mais te dá tanto medo, porque se pular 45 desses bichos na sua cara, é só você ficar rodeando eles e dando um hit que sempre vai resolver. Eles sempre vão morrer com um tapa. A existência desse combate, desse machado que te deixa tão forte logo no começo do jogo, meio que mata qualquer tensão que você poderia ter pelo resto desse capítulo inteiro. Porque o combate desse jogo também não é mil maravilhas, ele é extremamente simples, você só pode bater e tomar dano nele. Então uma arma tão OP quanto essa já quebra muito do terror logo na frente, o que deixa a única forma de se fazer terror dentro desse jogo no capítulo 2 ser você tomar jumpscare quando menos esperar. Eu preciso falar um pouco sobre jumpscare dentro desse jogo, porque eles parecem que foram feitos meio de uma forma aleatória. Parece que eles só escolheram pontos aleatórios dentro do jogo e falaram que essa hora aqui precisa de um susto, mesmo quando não tem nada acontecendo. Esse exemplo do bondinho é muito grande, literalmente nada acontece nessa cena. E isso, no geral, é uma coisa que me chamou muita atenção desde o começo, quando eu comecei a jogar Bending Dank Machine, porque mesmo o Bendy tendo toda essa cara, jeito e trejeito de um mascot horror do mais comum que você pode pensar, ele não parece que quer ser um jogo de terror, ou ele não sabe fazer terror, porque muita coisa dentro desse jogo justamente quebra a tensão do terror de certas partes. Vai tanto contra o terror que essa parte mesmo do combate que eu falei que tira todo o medo do jogo, parece que os desenvolvedores meio que sabem disso, já que convenientemente depois, logo que você passa dessa parte inteira que tem muito combate, você quebra o seu machado na primeira madeira que você quebra depois. Mas essa não é a única parte. Você convenientemente perde e ganha equipamento toda hora quando o jogo quer e tira também quando o jogo quer. Tem uma parte que é simplesmente ridícula que isso acontece, que é lá pelo capítulo 4, mais ou menos, onde depois da gente sair de uma área que usava um item específico para passar por ela, saindo dela, o item que a gente estava carregando na nossa mão, a mão dele simplesmente fica mole e ele larga no chão. Pega a lata, Henry. E tem muitas horas que quebra completamente o terror que você poderia ter com esse jogo, simplesmente pelo fato de você conseguir se defender. Porque isso é algo muito grande. Se você não cria um inimigo que consegue ser muito mais forte do que a sua forma de se defender, não tem porque você tem medo dele. Entende como é que funciona? Tipo, ver uma sombra assim, estando num ambiente completamente hostil e sem nenhuma forma de se defender, daria muito mais medo se você não tivesse armado, obviamente. Só que aí entra outro problema, porque também não adianta mais você ficar tirando a arma do jogador depois que ele tem o gostinho de como é fácil matar esses bichos. Quando você volta pro seu estado indefeso e capenga de novo, você não sente medo deles de novo. Eu acho que é até mais frustrante, na verdade, porque todo esse problema se resolveria com uma chave de fenda, que convenientemente você não tem. E vai se fuder, seu bicho de tinta, só a sorte é que eu não consigo te dar um soco. No fim do capítulo 2, depois que a gente termina de fazer todo esse puzzle e consegue drenar a água pra poder continuar a nossa jornada, a gente é acertada na cabeça por uma criatura que a gente não conhece e acorda numa espécie de sacrifício, onde a gente vai ser esse sacrifício por esse maluco que a gente viu espreitando antes dos túneis, e aqui é quando a gente escuta pela primeira vez o nome de verdade da criatura: demônio de tinta. O Sammy faz tudo isso e arma todo esse sacrifício só pra ele ser completamente obliterado pelo demônio de tinta e a gente conseguindo se soltar depois e fugindo dali a tempo antes dele pegar a gente. Essa parte é até que bem legal. O demônio de tinta é sem dúvidas um dos pontos mais altos dessa franquia inteira. Ele tem essa presença que no momento é só meio assustadora, mas que a gente começa a conhecer muito de perto no capítulo 3. Eu acho o terceiro capítulo de Bending Dank Machine o melhor capítulo disparado, quando o assunto é mostrar mais sobre o mundo desse jogo. Se o segundo capítulo do jogo parecia muito mais um jogo de terror genérico de 2015 até 2020, o terceiro capítulo parece muito mais um jogo.
BioShock. Nesse capítulo eu acho que eles conseguiram pular ainda mais nessa brisa de explicar, mostrar e fazer o jogador ver como é esse mundo inteiro que eles construíram de tinta aqui embaixo. Mas ao mesmo tempo, ele é o capítulo mais conflitante que tem de todos esses aqui que lançaram do primeiro jogo. Porque esse capítulo é imenso de grande. Ele pela primeira vez libera a gente de uma forma meio aberta para explorar uma parte do mapa inteiro. No fim do capítulo 2, a gente conhece um personagem chamado Boris. Ele é um dos protagonistas da série de animação da Joey Drew Studios, o Band the Demon, e que aqui é um personagem real que tá também preso dentro desse estúdio de animação. Ele não fala, mas ele existe. Assim como a Alice the Angel, que a gente conhece nesse capítulo também, e que se torna uma das vilãs principais logo de cara. Nesse capítulo a gente faz algumas tarefas pra Alice quando a gente encontra ela pela primeira vez, e em troca ela ia deixar a gente fugir dali ao invés da gente ser morto e usado pra ela usar a nossa pele pra ficar mais bonita. Igual ela faz com todo bicho por aqui. Ela prende, mata e arranca a pele ou órgãos, sei lá o que ela arranca deles, pra o que ela precisa nesse objetivo de se tornar mais bonita. Esse capítulo inteiro é a gente explorando andares e mais andares dessa instalação perdida do Joey Drew Studio. Ele com certeza expande muito o universo inteiro de Bending the Ink Machine, e aqui eu acho que é uma das primeiras vezes que o jogo meio que para de esconder e mostra uma das principais inspirações que eles têm pra fazer esse jogo, que é BioShock. Não é muito fácil de você ver isso no comecinho, principalmente no primeiro capítulo, porque Bending the Ink Machine é um jogo de um gênero completamente diferente de BioShock, mas conforme mais capítulos iam avançando, cada vez mais tracinhos iam aparecendo aqui e ali do que era pra ser uma espécie de inspiração nessa franquia. Toda essa parada de ter um mundo inteiro escondido atrás de uma coisa pequena, como um farol ou uma máquina de tinta, eles queriam fazer essa mescla de terror com uma espécie de combate que BioShock tem bastante também, mas não era o foco do jogo, e o capítulo 3 é onde eles decidiram mais pegar o estilo de quests de BioShock pra trazer pra dentro desse jogo, porque fazendo essas tarefas pra Angel, a gente é colocado em um monte de situação diferente que a gente tem que combater bichos dentro do estúdio em andares diferentes pra poder completar objetivos. Essa parte de completar esses objetivos e fazer essas quests que é dado pra gente é a parte que eu mais odeio sobre esse capítulo, pra ser sincero, porque eles são as duas coisas desse jogo que eu acho que eles menos pensaram sobre pra fazer, que é o combate desse jogo misturado com o quanto eles fazem a gente de trouxa aqui. O combate é a maravilha, que eu já falei que não é muito bom, mas o problema dele é que ele começa a drenar muito quando você tem um capítulo inteiro que é praticamente só sobre combater coisas. E eles respawnam ainda por cima. Às vezes você só quer completar uma parte da quest que a Angel pedir pra você fazer, uma das milhares que tem ali nessa parte, você mata os bichos, pega todos os itens, e quando você volta, esses bichos respawnaram de novo e você tem que matar eles de novo, o que acaba drenando ainda mais energia de você ficar lutando com os mesmos inimigos 20 vezes repetidas. E ainda mais porque eles fazem muito a gente de trouxa nesse episódio. A cada tarefa e a cada missão que a Angel dá pra gente fazer aqui, ela dá uma arma específica pra gente. Às vezes é só uma seringa que é usada pra gente extrair coisas desses bichos de tinta, só que dropa no chão, então eu acho que não funciona muito. Às vezes é um cano, às vezes é um machado que a gente usou no passado. Só que essas ferramentas não têm ligação nenhuma com o que a gente tá fazendo aqui. Talvez a seringa, mas ainda é questionável, porque a gente tá matando os bichos. É meio ruim como em cada uma dessas tarefas eles dão uma arma às vezes piorada pra gente, simplesmente porque sim, porque eles querem que a gente se sinta mais impotente, ou sinta que a arma que você tá usando não é confiável. Numa das primeiras tarefas que a gente tem pra fazer, ela dá de volta o machado pra gente usar aqui, que é uma das melhores armas desse jogo. Depois que a gente termina essa tarefa, ela pega o machado de volta da gente e entrega uma arma pior. Tem uma parte em específica que a gente tem que defender a Angel de uma ganguezinha de bichos que aparece para atacar ela aqui, e não faz o menor sentido ela não dar a melhor arma que ela tem ali pra gente usar pra atacar eles. Eu acho que as pessoas não percebem isso, mas isso é um puta furo de roteiro. Por que ela não faria isso? No que ela ganharia em fazer a gente correr mais riscos, sendo que a gente tava protegendo ela? Ou por que a gente é obrigado a devolver o machado pra conversa de conversa? É um furo de roteiro muito grande isso. Isso por si só pra mim são coisas muito mínimas, assim, que eu só percebo porque eu acabo prestando atenção em algumas partes desse jogo, mas que fica muito mais chato quando ela manda a gente pro subsolo. Antes dessa missão que ela dá pra gente, ela dá outra missão que faz a gente subir até a parte mais alta dessa parte do estúdio, e é lá que a gente encontra uma criatura meio especial. Esse é o Projecionista. Ele é um bicho bastante aterrorizante que a gente encontra nessa seção em específico do jogo, e que fica mais como um aparecimento de uma criatura misteriosa, bizarra, que some depois que aparece pra gente, e a gente não encontra por muito tempo. Mas que marca bastante quando ele aparece, porque ele é de fato um inimigo mais interessante. Ele tem essa cabeça de projeção que fica clicando toda hora e fazendo esse barulho. Ele é meio atormentador, é interessante como um monstro de terror. A gente encontra esse cara de novo quando a Angel manda a gente pro subsolo pra investigar uma área que tava completamente lotada de tinta em um labirinto. E no meio desse labirinto, vagando sem rumo, tava ele.
o projecionista. Esse bicho é como se fosse o próprio demônio de tinta. Ele fica rondando por essa área, vagando sem rumo e andando calmamente enquanto faz todos esses cliques de projeção que a gente sabe que tá perto por conta dele. É genuinamente aterrorizante de começo, porque você tem que encontrar 5 corações de tinta dentro desse labirinto e você tem que ficar desviando dele, assim como se escondendo pra ele não te pegar na vista. E o clicar da cabeça dele junto com essa luz que fica piscando porque ele é o projecionista, ele fica projetando imagens, é genuinamente aterrorizante. Ele é um puta inimigo bom, se você não tiver com a arma que a Angel dá nessa parte. Acontece que se você passar por todo esse capítulo até esse ponto sem morrer nenhuma vez, e fazer mais umas firulas que eu não tenho certeza se eu fiz ou não pra conseguir fazer isso, mas eu acho que eu não fiz. Quando você chega nesse ponto de ter que descer no subsolo, a Angel simplesmente te dá uma submetralhadora de munição infinita. Eu não tô zoando, não. E com essa arma de munição infinita, você pode simplesmente debulhar o projecionista. O cara morre sem fazer nada, igual um pedaço de merda. E isso simplesmente mata todo o terror dessa parte. Tipo, completamente. E eu sei, você não precisa ficar bravo comigo. Eu sei que essa arma é, entre muitas aspas, opcional dentro do jogo. E parece procurar pelo ovo eu querer reclamar de uma arma opcional. Mas você tem que entender que quando eu joguei esse jogo, eu fiz isso de primeira, sem saber que essa arma sequer existia. E ela quebrou completamente a minha expectativa com a aparição desse monstro que eu tinha achado tão legal. Porque esse monstro que eu tinha visto lá em cima e que era pra ser essa espécie meio de demônio de tinta 2, que aparentemente ia ser um boss dessa área, foi completamente debulhado porque a arma que eu tava usando tinha munição infinita. Munição infinita. Eu tenho gravações de eu pegando essa parada sem querer. A surpresa real disso foi eu ter rejogado esse jogo na hora que eu tava começando a idealizar esse vídeo e descobrir que, na verdade, não. Na verdade, você não é suposto a descer nessa parte com essa arma. E a cereja no bolo pra mim de tudo isso é depois que você pega essa arma de munição infinita que te ajuda a proteger de tudo nesse jogo e que com certeza ia conseguir ser um bom equipamento pra você levar até o fim do jogo, você simplesmente devolve ela, como se não fosse nada, pra tua arca inimiga. Tenho certeza que dava pra matar a Angel usando isso, porque, spoiler, ela morre por uma facada depois. Eu fico genuinamente frustrado com esse tipo de coisa, porque geralmente quando você tá jogando um jogo de terror, ele te dá esse tipo de equipamento pra você ficar com ele. Ou às vezes você ganha esse equipamento que você perde muito tempo depois no jogo e você começa a sentir falta dele organicamente. Não você ficar nessa de, meu Deus, agora você é forte, hein? Meu Deus, agora você não tem nada, hein? Toma aí de presente a arma mais OP do jogo, só que é só por 10 minutos, depois você vai voltar a ser o mesmo sem nada pra você usar. Por mim, na real, o que eu penso sobre toda essa parada de você ser desarmado toda hora é que eu estaria completamente ok se a gente fosse desarmado tantas vezes quanto a gente já é, se não fosse tão óbvio que é por causa do terror. Tipo, meu mano, eu tava batendo com esse machado pra tudo quanto é lado desde que eu peguei ele. Você tá me dizendo que essa madeira em específico tem a capacidade de quebrar o meu machado? Eu acho que dava pra ser mais inteligente que isso na hora de fazer esse tipo de coisa. Eu falei bastante sobre como eu acho o terror de Band uma coisa meio estranha, porque eu acho que ele se atropela com o resto que o jogo também tem. Essa é uma parte que eu acho que atrapalha até no próprio terror do jogo e que eu não acho muito necessário, porque principalmente nessa parte a gente é confrontado com um demônio de tinta. Tem toda uma construção sobre esse personagem que a gente vem vendo desde o capítulo 1 até chegar no capítulo 3, onde a gente bate de cara a cara com ele pela primeira vez. A gente é lembrado constantemente durante o jogo sobre quanto a gente deveria temer ele, que todo mundo aqui, até a Angel, segue a regra de que todo mundo tem medo do demônio de tinta. E ele é talvez o ponto que mais dá medo nesse jogo inteiro. E deixa eu explicar o porquê. O único jeito de você fugir efetivamente do demônio de tinta é se esconder quando ele aparecer. E ele pode aparecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Você vai saber que ele tá perto porque quando ele começar a aparecer, o mundo à tua volta vai começar a ser contaminado por tinta e você vai começar a escutar as batidas do coração dele. É bizarramente agoniante você andar por todos esses corredores sem um ponto que você sabe que dá pra se esconder. Um constante perigo de que em qualquer hora esse cara pode passar pela parede e começar a te perseguir no andar que você tá. O demônio de tinta é uma das poucas coisas que me faz ainda olhar pra Band como um jogo de terror de verdade. Porque nas partes que ele tá envolvido, e se você acaba tendo que principalmente fugir dele em algum ponto, ele consegue ser uma criatura que coloca muito terror na mesa. Porque ele, diferente do resto, é uma criatura onipresente e imortal. Uma metralhadora infinita não vai fazer merda nenhuma contra ele. E é isso que eu tô falando sobre você criar tensão, essa ideia de que não tem como você vencer contra ele. O demônio de tinta só funciona porque é construído logo no começo do jogo que não importa nenhuma das armas que a gente pegou até o momento, não dá pra matar ele. E ele não é uma criatura perfeita, tá ligado? A inteligência artificial dele é bem burra, na verdade, e ele é muito fácil de você se desviar e se evitar. O problema é mais o terror psicológico, que é a ideia dele poder aparecer em um ambiente que você não pode se esconder, e isso acontece bastante nesses corredores, é o que causa muito desconforto e tensão na parte que ele aparece. No final do capítulo 3, quando a gente termina toda a tarefa que a Angel fala pra gente fazer pra ela, a gente é finalmente
dado a opção da gente sair dali, pegar o elevador pra superfície de novo. Mas o que acontece de verdade é que a Angel mentiu, e é assim que a gente é introduzido ao capítulo 4. Daqui em diante é onde eu acho que o Bendy deu uma desistida de tudo isso que a gente viu no capítulo 3, 2 e 1 até esse ponto. No capítulo 4 é quando a gente começa a ver mais do universo e da lore inteira desse jogo se desfechando pros capítulos finais. Pra mostrar pra gente também o que aconteceu nesse lugar inteiro e o que levou ele a ficar dessa forma. Um detalhe que aparece em todos os capítulos até aqui, que eu acho muito pouco apreciado, é justamente como em todos eles dá pra gente ver a máquina de tinta descendo e descendo cada vez mais pra um fundo que a gente não conhece. Quando você pensa que você tá muito profundo nesse estúdio, que você tá chegando no fundo dele, essa máquina sempre tá lá pra mostrar pra você que sempre dá pra ir mais fundo, que a gente não viu nada ainda do que tá acontecendo aqui. Nesse capítulo a gente é levado até o fundo do elevador, sequestrando assim depois, quando a gente cai lá, o Boris, e dando início assim então pro quarto capítulo de Bendy the Ink Machine. A gente sabia que a Angel era meio maluca desde o começo, porque ela tem a aura de mulher maluca, mas é só que dentro do capítulo 4 que a gente começa a entender um pouco mais dos motivos dela. A Angel, pelo que parece, enquanto a série do Bendy the Demon existia, na época que o Joey Drew Studios funcionava, tinha sido substituída por outra atriz que estava fazendo a voz da Angel. E o fato dela ter sido substituída aqui é algo que contribuiu imensamente para ela se tornar essa versão bizarra que a gente conhece como a Alice the Angel. Essa versão distorcida dela que quer arrancar o que tem de dentro de todas as pessoas de tinta que moram aqui dentro para se tornar cada vez mais bonita, mais perfeita, mais insubstituível. No capítulo 4 a gente anda bastante por partes que nem sequer se remetem mais a um estúdio, parecem mais instalações, cavernas não finalizadas, partes que nunca encontraram a luz do dia. E nesse capítulo, conforme a gente avança e passa por galpões e coisas guardadas nesse interior, é a primeira vez que em Bendy the Ink Machine a gente encontra uma boss fight. Essa parte inteira, quando a gente entra aqui, retrata sobre partes de coisas que o estúdio do Joey Drew conseguiu criar. Aqui era para representar um parque de diversões temático do Bendy the Demon, a chamada de Bendyland. Só que mais especialmente, essa daqui que a gente tá vendo era para ser a última a ser criada e colocada para público. E o boss que a gente enfrenta nessa parte não é ninguém mais, ninguém menos que um dos líderes que comandavam essa parte. Um cara chamado de Bertram Piedmont. É algo muito recorrente nesse capítulo 4, a gente vê essa parte mais desesperançosa do estúdio do Joey Drew. Tudo que foi feio, mal projetado e cancelado vem parar mais aqui no fundo, onde ninguém consegue ver. A gente encontra várias pessoas dentro desse mundo que ficaram presas nesse mundo de tinta e que foram transformadas nessas coisas, condenadas a ficar aqui embaixo pra sempre. E que mostra pra gente também que o mundo de tinta do Bendy vai muito além de um estúdio de animação ou de uma empresa. Isso que a gente tá vendo aqui é como se fosse uma realidade paralela criada pela máquina de tinta e a mente de Joey Drew, onde fica armazenado todas essas criaturas, essas personalidades dessas pessoas presas nessa máquina de tinta. Eu não entendo muito sobre a lore de Bendy the Ink Machine, eu acho ela meio fácil de entender, na verdade, mas eu não sei os pormenores e tudo mais. Então muito do que eu falar aqui pode estar muito bem errado e você pode me corrigir aí. Mas todo esse mundo de tinta que é apresentado pra gente nos capítulos iniciais e expandido e explicado nesses capítulos finais, mostram exatamente qual que é a parte mais legal dessa franquia inteira de jogos. Esse universo inteiro que foi criado em cima dessa paródia da Disney. Porque ela não é só uma história sobre um estúdio macabro, ela é muito mais do que isso. A boss fight do Bertram Piedmont não é a coisa mais absurda do mundo, mas sinceramente não dá pra esperar muito também. Você só tem que esperar ele bater, quando ele terminar de bater você bate nas rodas até quebrar todas e assim ele morre, é bem simples. A mesma coisa acontece no fim desse capítulo, onde a gente tem uma boss fight com o próprio Boris modificado pela Angel, que tirou tudo dele e transformou ele nessa marionete bizarra que a gente tem que matar. E com a morte do Boris nessa batalha, que é meio bunda, a gente tem que combinar, mas o combate inteiro desse jogo é lindo. É quando a Alice fica furiosa com a gente por a gente ter destruído o Boris, vem pra cima da gente e é morta pela outra Alice. Existem duas Alices que a gente não conhecia. No quinto capítulo a gente aparece em um esconderijo feito pela Alice, Angel do Ben e o Boris. Eles se mantinham escondidos aqui embaixo, pelo que parece, porque aqui era um bom esconderijo contra o demônio de tinta. Como o Tom, a versão do Boris, da Alice Angel, não confiava muito no Henry, eles acabaram deixando ele pra trás quando o demônio de tinta começou a aparecer e vir atrás deles nessa sessão tão profunda do estúdio. Mas a gente conseguiu escapar logo depois deles graças a umas escritas muito bizarras que apareciam na parede que estavam escondidas esse tempo inteiro. E fugindo depois a gente consegue
consegue ver o que já não é mais como uma instalação de um estúdio, são cavernas. Talvez o mais profundo que a gente já teve aqui desde o começo. A gente anda numa sessão inteira de barco com uma mão de tinta vindo atrás, a gente tentando afogar a gente nesse rio, até a gente chegar numa parte que é uma espécie de uma vila feita de pessoas de tinta para pessoas de tinta. Pelo que parece, todas as pessoas que estavam aqui foram meio que largadas para trás. E como essas pessoas de tinta representam pessoas de verdade, só dá pra meio que pensar que eles são ex-funcionários da empresa, abandonados pelo Joe e Drill aqui no fundo do mundo. Nesse ponto do jogo, a gente já tá meio que na reta final do que a gente veio fazer aqui. O Henry, o personagem principal, sabe que ele tem um objetivo depois de ver tudo que ele viu aqui, de acabar com esse mundo inteiro. E a resposta de como fazer isso tá além dessa vila, no fundo, depois do escritório pessoal do Joe Drill, tá? No cofre do estúdio. E essa solução é a fita do último episódio, o fim da história. Essa fita tocada pro demônio de tinta pelo protagonista é o que tem o poder de acabar com todo esse mundo de tinta, porque vai efetivamente acabar o desenho do demônio de tinta. É aqui que o jogo dá um trigger numa batalha final contra o demônio de tinta, que não é bem uma batalha, tá mais pra você correr dele e fazer umas coisas enquanto você tenta desviar dele, depois fazer o demônio de tinta bater com a cabeça e quebrar vários vidros dentro de uma sala que vai deixar mais difícil pra ele. E assim que você consegue fazer todas essas coisas, você volta pra aquela sala do meio e toca a fita do fim da história pro demônio de tinta, colocando assim um fim nessa história sobre uma animação maldita em um mundo inteiro construído em cima disso. Um detalhe muito interessante sobre o fim de Bending the Ink Machine é que pela primeira vez a gente consegue ver o jogo sem todo aquele tom amarelado muito forte que a gente estava muito acostumado até aquele ponto. E isso genuinamente dá um susto na gente, porque a cor amarela estava tão incrustada na minha mente que ficar fora dela é meio estranho. E a gente volta então pro mundo em uma cena onde o Henry encontra com ninguém mais, ninguém menos que o Joe Drill, o próprio criador do estúdio, que fala sobre como o caminho dos dois se divergiram muito nesses anos. E assim como no começo, ele convida ele para ir visitar o antigo estúdio, porque ele tem algo para mostrar para ele. E assim como tudo começou, tudo terminou nesse mesmo gostinho que a gente só tem uma noção final do que tá acontecendo quando o jogo acaba. Um ciclo temporal. Bending the Ink Machine 1 termina desse jeito, e sinceramente eu acho um jeito até que meio bom de terminar uma história, porque dá um gostinho de quero mais, de justamente a melhor coisa que eles fizeram, que é mostrar o universo dele. Claro, as boss fights que tiveram foram uma puta merda? Sim, foram. A batalha final do Demônio de Tinta parece mais um circuito de corrida do que realmente uma boss fight? Sim, parece. Mas por mais que tenham 1001 coisas que dá pra você se apontar e falar que foram meio que mal feitas, conforme esse jogo foi evoluindo com o tempo, acima de tudo eu acho que Bending the Ink Machine 1 terminou numa nota muito boa. Até porque esse jogo parecia que era um protótipo de algo muito maior que a gente ainda ia ver. Tudo nesse primeiro jogo parecia um protótipo mal testado, um teste pra ver se dava certo ou não dava no gênero que eles estavam tentando fazer ali. Como os próprios desenvolvedores do jogo falaram, eles nem sequer sabiam exatamente pra onde esse jogo tava indo. Então dá pra ver essa visão dentro do jogo. Eles foram fazendo os capítulos conforme meio que dava ali, e não pensando exatamente no jogo inteiro logo todo de uma vez. Todos os 5 capítulos de Bending the Ink Machine parecem muito diferentes um dos outros, e por isso que o jogo tem essa cara meio que sem direção do que eles realmente querem fazer. Tem uma ideia jogada aqui, outra ideia jogada ali. Tem obviamente a clara ideia de ser um mascot horror inspirado na franquia de FNAF. Tem toda a inspiração da franquia BioShock, que os desenvolvedores mesmos falaram que é uma paixão deles e que é sim inspirado, com toda a parte do universo e tudo mais. E nessa de ficar pulando entre ser um mascot horror que lança em capítulo e eles quererem ser a parada própria deles, é que vem tudo isso que eu pensei de que eles queriam ser uma parada diferente, eles não chegaram nessa parada ainda no primeiro jogo. E é quando, anos depois de um silêncio completo, veio todo esse resultado desse sucesso de Bending the Ink Machine e a sequência que todo mundo tava esperando pra ver o que eles tinham feito. Eu só falei tanto sobre como o primeiro Bending the Ink Machine funciona, sobre o que eles fizeram nesse primeiro jogo, sobre o que eles tentaram, que deu certo e o que não deu, porque eu acho que isso é bastante importante pra gente traçar o que é a sequência desse jogo, porque eles tiveram que tomar decisões muito importantes aqui. E essas decisões tornaram Bendy and the Dark Revival um jogo bem dividido, porque Bendy and the Dark Revival, a sequência de Bending the Ink Machine, não é um jogo de terror, ou pelo menos não parece que quer ser um jogo de terror. Bendy and the Dark Revival começa com uma história de uma personagem chamada Audrey, uma animadora muito tempo depois do fim do império de Joe Drill, onde quase tudo que um dia existiu sobre esse cara e sobre esse estúdio que ele trabalhou foi comprado e armazenado por outra empresa de animação que estava tentando ressuscitar essa franquia. A gente começa como uma dessas animadoras num mundo completamente normal
normal que causa uma estranheza por tudo não tá amarelo e preto. E descendo em um elevador em uma das pausas que a Audrey teve nesse meio do caminho, é onde a Audrey conhece um cara chamado Wilson, que leva ela justamente pra uma coleção desses itens do Bendy the Demon, da falecida Joey Drill Studio. E mostra então pra gente a máquina de tinta. A máquina de tinta real dessa vez. Muito menor, porque aqui a gente tá no mundo real. Com aquela mesma forma de ligar que a gente tinha visto nos primeiros jogos, de você colocar os itens no totem, com a mesma estranheza familiar que a gente tinha visto desde sempre. A introdução da máquina de tinta de novo nessa sequência é muito mais bizarra por a gente ter uma familiaridade com a máquina de tinta do que realmente assustadora. Como a gente viu ela no primeiro jogo, a gente sabe do que essa máquina de tinta é capaz de fazer e ela tá ali parada e imponente na nossa frente. Quando a gente termina então de pegar as peças pra ligar essa máquina de tinta, a gente tem essa realização que esse Wilson, se já não tava meio claro, é um louco do caralho que quer afundar a gente no meio dessa tinta que começou a vazar da máquina. E é quando ele começa a fazer isso que a gente afunda dentro da tinta e aparece de novo nesse mundo amarelado e preto que a gente conhece tanto. Exatamente do jeito que a gente conhecia. Dessa vez a introdução ao jogo não é tão enigmática quanto foi no primeiro jogo, porque a gente literalmente vê o coração, o que criou todos os acontecimentos do primeiro jogo, na nossa frente, ligando e fazendo isso tudo de novo. Ela ligar de novo e a gente ser transportado através da tinta para esse mundo paralelo mostra como tudo tava aqui esse tempo inteiro escondido e desligado, sem um portão de acesso. Com a nossa entrada nesse mundo depois que a gente é empurrado pelo Wilson para dentro desse mundo, a Audrey é meio que transformada numa criatura digna dele, uma mistura de meia humana, meio tinta, completamente modificada. E é também quando a gente é introduzida a esse mundo. Nesse jogo é onde eu falo que eles pegaram toda a ideia de inspirações que eles tiveram no primeiro jogo sobre BioShock e levaram isso ao quadrado, porque o segundo jogo da série do Bendy é muito mais BioShock da Silva do que o primeiro. Porque como é apresentado pra gente aqui, é que Bendy nesse jogo não é mais só sobre um estúdio de tinta abandonado. Os primeiros corredores que a Audrey passa aqui quando ela cai nesse mundo de tinta de novo, na verdade não tem nada a ver com um estúdio de animação. Parecem corredores e instalações e partes subterrâneas de um mundo inteiro que existiu alheio à existência da Joey Drill Studios. Tudo isso escondido dentro dessa máquina de tinta mágica. Eu acho que isso é uma das partes mais legais que eram do primeiro jogo, que foi muito bem mostrado e construído nesse daqui. O jeito que eles mostram esse mundo, como se ele tivesse sendo feito e construído todos esses anos, independente do que o jogador estava fazendo no mundo real, para depois então a gente voltar aqui e ver esse estúdio completamente modificado em uma coisa totalmente diferente. A sensação que dá de explorar esse mundo do Bendy in the Dark Revival é que meio que tudo aqui já existia e estava existindo até o jogador chegar aqui. Todas as áreas, instalações e lugares dentro desse mundo de tinta foram muito bem pensados para ser a casa dessas criaturas que moram aqui, e o jogador tá meio que de penetra nesse mundo. Desde salas com lojas e instalações, pessoas trabalhando aqui, esgotos de cidade com sociedades e culturas inteiras específicas para aquela área, até mini cidades escondidas todas aqui dentro que, caralho, essa parte da cidade é uma vibe. Na moral, isso aqui é o ápice da ambientação em videogame. Porque é muito incomum em videogame a gente ver um mundo que parece que foi construído meticulosamente pro jogador. Mas o que eu sinto quando eu vejo esse mundo é que esse mundo inteiro passou por uma transformação completa e o próprio jogador perdeu essa transformação. Ele só meio que tá pegando o mundo meio que no resto dele, como se esse mundo não fosse feito pra gente. E realmente, no contexto da história, não é feito. A Audrey cai de paraquedas nele. E mesmo que esse jogo faça esse trabalho de mostrar tanto quanto esse mundo mudou e ele evoluiu com esse tempo, ele não esquece também, no início do jogo, de te mostrar como ele ainda é o mesmo mundo quebrado e bizarro de sempre. E isso é muito bem mostrado com esse corpo que cai da ventilação, logo depois de mostrar o quão bonito é esse lugar. Tá aí um bom uso de um jumpscare, na verdade, pra situar o jogador no mundo que ele tá vivendo. Eu acho que por ele não ser um jogo muito mais focado em terror e em toda essa ideia de capítulos, que tem muito em Mascot Horror e que nesse ponto da história já virou o modus operandi de todos eles lançarem, eles conseguiram trabalhar muito mais no ritmo desse jogo. Porque ele não precisa em todo capítulo ter um clímax, de todo capítulo ter uma parte de lore, um combate, uma parte tensa, tudo meio que juntado em uma coisa só. Ele pode ter partes mais longas só de terror, partes mais longas só de exploração, o que eu acho genuinamente muito melhor. Uma coisa que realmente apareceu nesse jogo é que eles estavam tentando meio que distanciar a vibe ou o estilo do jogo do que era pra ser um Mascot Horror, pra tentar meio que ser a parada deles. E dá pra ver isso, genuinamente parecia que eles queriam fazer uma parada de verdade, e só deles tentarem alguma coisa como, sei lá, colocar habilidades dentro do jogo, que tem várias, já é uma coisa que quebra muito os parâmetros de Mascot Horror, porque Mascot Horror é meio que conhecido por copiar o que tá dando certo e não fugir muito disso. Mas parece que essas asas que queriam voar
pra algo além de um mascote horror meio bunda pra vender boneco, foram cortadas logo cedo e pareciam inacabadas. Igual muita coisa nesse jogo aqui que não parece muito ter sido pensada além do básico. A gente vai entrar em um problemão aqui, porque parece que todas as coisas que tem culpa nesse desenvolvimento desse jogo, que parece ter sido muito problemático, é culpa dessa pessoa aqui, Mike Mood, o CEO da empresa da Joey Drew Studios, a empresa do jogo, não o estúdio fictício da história que ironicamente é bem igual do jogo, que acima de tudo parecia ser só um maluco muito merda de você se ter como seu chefe. E meu Deus do céu, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Por que todo criador de jogo de estilo de mascote horror tem que ser um bizarro, ou um babaca, ou os dois? Eu acho que é um dos principais responsáveis pelo fato desse jogo não ter muita liberdade em ser algo a mais do que o que eles meio que queriam que ele fosse. E no fim, eles trataram isso como só mais um mascote horror. Tem até uma frase bem famosa que circula na comunidade de Bending Dank Machine, que supostamente foi o próprio Mike Mood que falou, onde ele falava algo do tipo deles fazerem jogos estúpidos para crianças estúpidas. E isso daí, não ironicamente, eu acho que explica muito bem sobre como eles tratam essa franquia inteira. Eu não consegui achar a própria fonte dessa frase que eu citei aqui, ela só é uma frase que eu vi citada por várias pessoas diferentes sobre a mesma exata frase. Os caras falaram que o Mike Moody simplesmente pegava e falava assim: a gente tá fazendo um jogo pra criança, se aquele velho louco conseguiu fazer um FNAF lá, que é o point and click, que é uma bosta, a gente consegue fazer coisa melhor. Então leva isso mais como uma especulação minha do que realmente uma coisa concreta. Eu não tenho provas realmente de que ele falou isso, é só algo que eu escutei por aí, pode muito bem ser verdade, como pode ser mentira. E eu acho que se for essa realmente a visão, ela é muito bem refletida nesse jogo, porque por mais que eles resolveram muito dos problemas do Bending Dank Machine 1 e ele parece que tem mais uma direção do que o primeiro, muita coisa ainda ficou pra trás e ainda é muito confuso. Como, por exemplo, todo aquele problema que eu expliquei do primeiro jogo das armas foi completamente removido. Outras coisas que eram aparentemente pra ser melhor, não foram. E se Bending Dank Machine 1 era pra ser meio que um protótipo de BioShock, o 2 pula muito mais nessa brisa e tenta realmente ser. Um jogo tendo muito mais opções e lugares pra você explorar, tendo partes que você até tem que voltar o caminho que você fez pra poder liberar uma parte nova depois de pegar um poder. O que ele faz tem muito menos essa cara de jogo de episódio, onde a gente passa por uma parte e nunca mais volta nela e ela parece não ter mais utilidade das que a gente passou por ela. Você também não é mais o personagem indefeso TM. Você tem uma arma agora, que você pode dar upgrade pra você poder se defender e matar bichos durante o jogo inteiro. Mas o combate desse jogo é meio peculiar. Pelo que eu consegui captar desse jogo, ele era muito mais feito pra você jogar no stealth do que na porradaria e gritaria. Você ganha diversas habilidades durante o jogo que te ajudam a passar por esses obstáculos e lugares sem ser visto ou notado. Eu vou ignorar que eles descaradamente fizeram uma cópia do Blink do Dishonored 1 pra botar nesse jogo, que parece ser pensado pra você passar pelas costas dos seus inimigos ou matar eles sem eles serem vistos. Você ganha logo no começo do jogo um poder que, se você chegar escondido nas costas do seu inimigo, você pode tocar neles e dar um insta-kill sem você passar por todo o processo de tirar a vida deles até eles morrerem. O jogo é lotado de cantos pra você se esconder, lugares para você esperar os inimigos passar. O combate ainda é uma merda. E acima de tudo, não vale muito a pena você lutar contra os inimigos nesse jogo. Eles respawnam, eles têm uma vida gigantesca, você não recupera a vida fácil. Eles são um problema que você vai ter que lidar se escondendo, indo com calma e paciência. As primeiras vezes que você estiver dentro desse jogo, você vai querer lutar com eles, mas é uma coisa que simplesmente não compensa. Vale muito mais a pena você passar correndo ou se escondendo deles do que lutar de frente a frente com eles. Eu não sei o que eles fizeram exatamente com o combate desse jogo, mas parece muito menos valer a pena do que era no primeiro jogo. No sentido que, tipo, você fica trocando vida com o inimigo toda hora. É, tipo, impossível você bater nele sem tomar um hit de volta. Cada uma das áreas que você é jogado nesse jogo tem essa dinâmica de você ter que sempre fazer tarefas dentro delas pra poder passar pra próxima. Ou desbloquear algo que desbloqueia algo que desbloqueia algo e assim você consegue progredir. Tudo nesse objetivo em comum de chegar nos andares superiores, onde a Audrey, teoricamente, estaria mais segura dos monstros e coisas que tem aqui embaixo. E esse é o estilo que parece que eles estavam mais pensando pra esse jogo. O fato de que cada área tem o seu próprio puzzle e mini historinha, por assim dizer, ou mistério também que envolve você explorar pra tentar descobrir e passar pra próxima parte. Mas isso também faz com que outras coisas que eram mais principais no primeiro jogo fossem ficando mais secundárias nisso daqui. Porque enquanto no primeiro jogo ele era primariamente um jogo de terror, de um protagonista indefeso, aqui eles pegaram esse terror aqui e eles deixaram bem de lado. Mas bem de lado mesmo. Lembra daquele jumpscare que eu falei bem no começo do jogo que é muito bem feito pra ambientar todo mundo nesse mundo que a gente tá vivendo aqui? Ele também é o início de uma trend muito gigantesca e completamente gratuita de jumpscares extremamente altos e
completamente gratuitos. Eu sei que eu tô parecendo um disco arranhado já, de tanto que eu já falei sobre jumpscare aqui nesse vídeo. Mas no caso desse jogo eu acho que é importante de falar, porque tem muito jumpscare nesse jogo, é sério. É impressionante o quanto que tem. É uma quantidade que eu acho que é até desnecessária, porque o jogo já faz um trabalho muito bom de te ambientar nesse mundo e te mostrar como ele é. Vale um ou outro jumpscare ali que dá pra você usar e que é bem utilizado até. Mas não era necessário, depois de 2 minutos que esse jumpscare aqui ia acontecer, ter mais 2 jumpscares em um espaço de 30 segundos de diferença de um pra outro. E depois uma porrada a mais nessa mesma ideia. Porque tomar um susto de vez em quando em um jumpscare que é feito e mais pensadinho e que tem uma ideia legal, até que é de boa. Mas você ficar tomando um susto de 2 em 2 minutos faz com que esse seu terror, do seu jogo de terror, pareça ser uma coisa muito mais barata. E acontece que nesse jogo não é. Esse jogo tem espaço pra fazer muita coisa foda com o que eles criaram a partir desse universo de tinta. Só fica parecendo que esse não era pra ser o foco e de última hora eles decidiram que esse jogo tinha que ter mais terror. Então eles só socaram um jumpscare ali, e é isso aí. No capítulo 2 de Dark Revival, a Audrey, depois de entrar dentro desse mundo, é apresentada pela Allison Angel, que é a versão boa da Alice Angel que a gente encontra no primeiro jogo. E é onde também é dado pra ela todo o objetivo dela de subir até os andares superiores, porque lá era teoricamente mais seguro. E no caminho pra lá, a gente passa por diversas salas inimigos e encontra diversas coisas até a gente encontrar essa sala aqui, que tem um caixão aberto, que quando a gente clica pra investigar ela, é apresentado um personagem novo no mundo de Dark Revival. Essa é a Slicer, mais conhecida também como o motivo do porquê eu odeio o terror desse jogo. Depois que a gente abre essa caixa e encontra esse personagem, uma nova coisa é aberta pra gente dentro desse jogo. A partir desse momento, a gente vai começar a ser assombrado pela Slicer, e essa personagem tem como o único objetivo aqui te dar jumpscare. Ela aparece bem na sua frente e coloca o som mais alto que tu vai escutar dentro do jogo inteiro pra poder te dar um susto e fazer você pular da cadeira. Fazer aquele... Tá ligado? O que eu tenho que falar aqui é opcional e eu só fui descobrir isso muito tempo depois que eu joguei. Na segunda vez, na verdade, que eu fui jogar, que eu descobri que eu posso só passar reto por essa parte. Mas em minha defesa, o jogo é muito confuso, ele não parece que você pode só fazer isso. Fica aí a dica então pra você, se você quiser jogar esse jogo, ignora a Slicer, foda-se o achievement que ela dá e só ignora ela. Você vai me agradecer depois com o jogo ficando 25 vezes melhor. Mas eu não consigo começar a descrever pra você o quanto eu acho a ideia de você ter um jumpscare ambulante aleatório dentro do seu jogo uma ideia de merda. Porque não tem nenhum momento do jogo uma opção onde você tem pra matar ela, ou acabar com ela, ou fazer isso parar. E a Slicer não tem peso nenhum pra história. Em um momento ela só meio que para de aparecer, por causa que ela não consegue mais entrar no lugar que você tá. Tem uma parte em específica nesse jogo que me tirou do sério e que essa personagem em específico dá muita raiva ao invés de medo, ou sei lá o que era o objetivo dela. Porque uma coisa sobre esse jogo é que você se perde muito facilmente quando você tá tentando fazer os objetivos, porque eles não são claros. Você meio que tem que se perder um pouquinho pra poder descobrir o que você tem que fazer. E algumas áreas são meio que abertas e lotadas de coisas que não são realmente importantes pra história. Sim, eu tô falando de você, Descanso dos Artistas. Então é muito comum, se for a primeira vez que você tá jogando, ou se você for meio estúpido, no caso eu sou os dois, você vai acabar ficando meio perdido em uma dessas áreas e toda hora ela vai ficar aparecendo e aparecendo, conforme você tá tentando raciocinar pra sair de lá, pra ficar te dando susto, te tirando da concentração e te fudendo toda hora. E não tem como você se preparar por esse susto, porque ele é de repente e ele é aleatório. Não tem um ser humano no mundo que não dá um sustinho ou um pulinho de susto quando seu fone no máximo estoura com barulho alto. Eu me recuso a dar mérito nessa personagem sobre quanto ela aumenta ou acrescenta no terror desse jogo, porque eu acho que ela justamente só atrapalha. Eu genuinamente acredito que a existência da Slicer só atrapalha esse jogo. Ela só acrescenta ainda mais naquilo que eu já falei de fazer esse jogo parecer que ele tem um terror barato, quando ele não precisava de nada disso para criar a atmosfera que ele já tem. A existência desse bicho me faz imaginar que um dia eles sentaram numa mesa para conversar sobre esse jogo, viram toda a ambientação linda que foi construída sobre ele, que só sonoramente e visualmente já dava o ponto de dar aquela tensão de ser um mundo quebrado e bizarro. Aí 2 executivos bateram na porta e falaram: como assim esse jogo de mascote horror não tem jumpscare? Esse aqui sou eu, executivo, tá? Ignora isso aqui, parece ser de outro universo, mas é eu executivo. Pode colocar jumpscare a cada 30 minutos nesse jogo. E faz ser um bicho também, pra gente vender boneco. Ou sei lá, luvas sem dedo do Bendy. É engraçado toda essa decisão deles de criar um personagem só pra dar jumpscare dentro desse jogo, porque eles já têm um dos maiores fomentadores de terror possível como um dos personagens principais da franquia deles, que consegue muito bem cumprir o papel da Slicer e fazer ainda muito mais que isso. Um vilão que é literalmente a cara do jogo. O Demônio de Tinta. Lembra como eu falei que eu gostava do Demônio de Tinta no primeiro jogo? Então, eles pioraram ele aqui. Uma coisa que é muito legal sobre o Demônio de Tinta nesse jogo aqui é que ele fala bastante com o jogador, a gente interage de cara a cara e ele tem uma dublagem que é muito bem feita. Ele fala de um jeito que parece que a boca dele tá saindo tinta de dentro dela, parece que ele fala molhado. Eu não sei explicar exatamente.
E diferente do primeiro jogo, onde ele parecia só um personagem meio alheio, que era meio caótico e tava lá só pra causar o caos, o Demônio de Tinta no Dark Revival faz muito parte da história. O Wilson, o cara que jogou a gente aqui pra dentro, construiu essa instalação inteira anti-Demônio de Tinta e passa boa parte do jogo como comandante desse mundo, com a promessa de que ele vai eliminar o Demônio de Tinta de uma vez por todas. Só que o Demônio de Tinta em si, como um inimigo que a gente encontra dentro do jogo, é meio decepcionante. No capítulo 2 a gente é introduzido a ele e a partir desse ponto, volta e meia vai piscar na sua tela que o Demônio de Tinta tá aparecendo no lugar que você tá e que você tem que se esconder dele pra não ser pega. E quando isso acontece, você tem que se esconder, você não tem outra opção. E não é porque ele vai aparecer e começar a vagar naquele momento. É porque se acontecer desse tempo invisível de você se esconder, acabar e você não tiver feito isso, você simplesmente toma um jumpscare e morre. E não só morre, como você é consumida, o que significa que você só pode voltar em save. Sim, morrer pro Demônio de Tinta é perder progresso. Eu acho que eles fizeram desse jeito pra você ter alguma forma de você temer o Demônio de Tinta de algum jeito. Já que ele tem esse pequeno debuff nesse jogo de que ele simplesmente não aparece se não for um momento scriptado. Então eles precisavam de algo que mostrasse que o Demônio de Tinta ainda é um inimigo perigoso, porque ele era basicamente o mascote do jogo. Ele não aparecer, é tipo Five Nights sem o Freddy's, é tipo Pop sem o Playtime. Eu adoro como ele é feito no capítulo 3 do primeiro jogo, mas isso também é uma coisa que não aconteceu em nenhum dos outros capítulos depois do 3, que já eram muito diferente de quão aberto era o capítulo 3. Imagina no segundo jogo que tem uma brisa completamente diferente. Por mais que eu acho que eles deveriam, na hora de desenvolver esse jogo, ter pensado no mapa com a ideia de ter o Demônio de Tinta correndo atrás de você boa parte dele, não dá pra não entender também o fato de como isso é meio difícil de se fazer e é meio impossível. O Demônio de Tinta não caberia nem ferrando no level design do segundo jogo. O segundo jogo é lotado de corredores. Por mais que ele tenha áreas mais abertas, nenhuma das áreas mais abertas se compara nem de perto com o que era no capítulo 3. Porém, mesmo assim, eu acho que dava pra fazer um pouquinho mais do que só o que a gente viu. Sei lá, fazer ele aparecer nem que seja um momentinho quando você consegue escapar dele e se esconder a tempo, ou fazer algum tipo de enganação pra pelo menos parecer que ele tá presente ali com você, porque nem sequer a parede fica pintada como a gente via no primeiro jogo. Eles só descartaram isso, e isso era um detalhe muito legal, porque depois de um tempo lutando e desviando do Demônio de Tinta, você saca que isso é só meio que um timer que você tem que passar, e quando você não consegue se esconder a tempo, é só a hora de você tomar um jumpscare automático que não tem como você desviar. Daí meio que sobra só os momentos scriptados que a gente encontra o Demônio de Tinta, que são geralmente cutscenes ou cenas scriptadas que não dão muito medo porque a gente sabe que são cenas scriptadas. E não me leve errado, eu tô completamente de boa com o fato de existirem momentos scriptados que a gente dá de frente com o Demônio de Tinta. É só que ele ser só isso é meio triste porque a gente sabe de outra forma como ele era muito melhor no passado. É só meio paia. É só meio triste. Band in the Dark Revival, pra mim, pelo menos parece uma versão evoluída do que o primeiro jogo se tornou, porque é uma sequência. Porém, em algumas coisas ele caiu na mesma ideia do primeiro de ser um protótipo não muito pensado. Eles pareciam que tinham ideias muito boas nas mãos, mas não deu tempo de fazê-las direito, então elas ficaram meio que do jeito que deu pra tá. Pega, por exemplo, os poderes do jogo. Você tem o que era pra ser habilidades dentro desse jogo. Tanto que você pode upar alguns status da Audrey, como, por exemplo, vida, resistência e recarga de habilidades. Só que todo esse up de habilidades é muito simples para as habilidades que tem. A princípio, quando eu joguei, eu não me importei muito com isso, até porque não tem nada de errado com essas habilidades, mas depois eu fui meio que perceber que parecia que era pra ter mais, saca? Tipo, tem uma aba inteira pra uma habilidade que ocupa o canto da tela só. Me parece meio estranho. O Demônio de Tinta não caminhar por aí me parece muito estranho. Ainda mais porque existe a animação dele andando nos arquivos do jogo que aparentemente não foi utilizado. Então, em algum ponto, muito provavelmente era realmente pra ele andar por aí. Se você pensa nesse conflito que eu falei logo no começo, quando a gente começou a falar de Dark Revival, você consegue em vários momentos ver esse conflito de desenvolvedores querendo fazer alguma coisa mais interessante do que só um mascot horror e uma empresa olhando só em um mascot horror pra fazer. Seja a história do primeiro jogo ser inventada conforme o jogo ia sendo publicado, que é uma coisa que o próprio desenvolvedor já admitiu, a mentalidade que alguns ex-funcionários já falaram sobre essa empresa, de ter uma frase famosa que depois essa foi confirmada pelo próprio CEO da empresa, de só terminar um jogo que já era bom o suficiente, ou do inglês get it done good enough, e isso transparece, querendo ou não, muito pro jogo que a gente tá vendo. Não tem muito como dizer que não. Cai de novo naquilo que eu falei pra você de o jogo estúpido pra crianças estúpidas. Acontece que quando você trata o seu jogo como uma coisa estúpida, não tem como as pessoas verem de forma diferente, nem fazerem de forma diferente. E eu não acho que ele seja necessariamente um jogo estúpido. A franquia de Band in the Ink Machine e Dark Revival é talvez uma das mais criativas que eu já vi nessa bagaça inteira de mascot horror. Mas não dá pra só jogar um time de desenvolvedores que amam muito uma franquia de jogo na ideia de fazer o jogo parecido com essa franquia, se as pessoas que estão por trás e que estão financiando isso tudo não se importem em realmente fazer uma parada boa, só um jogo genérico pra vender boneco. É engraçado olhar isso em perspectiva, a própria história de Dark Revival, porque a história de Dark Revival é justamente sobre quebrar um ciclo. O mundo de Band já tá meio que nessa situação onde eles não aguentam mais repetir esse mesmo ciclo que a gente viu no começo do Band in the Ink Machine 1, um ciclo que o vilão desse jogo, o Wilson, quer congelar
pra manter o mundo existindo. Mas quanto mais tempo esse mundo existe, por mais que esse ciclo seja congelado, pior as coisas vão ficando aqui. Existem criaturas nesse mundo que nem sequer foram feitas pela caneta de Joey Drew, como ele mesmo diz. Em um momento do capítulo 3, isso aqui é um spoiler, não sei se se importa nesse ponto, a gente acaba conhecendo uma memória do próprio Joey Drew, o criador do estúdio, que explica que esse mundo já tá sendo criado com aberrações e criaturas que nem sequer foram feitas da própria caneta dele. São anomalias formadas a partir da contínua existência desse mundo. E o jogo acaba com a Audrey quebrando esse ciclo repetido de tinta e acabando com o sofrimento desse mundo, fundindo os dois mundos. E não ironicamente dá pra você criar um paralelo entre todas essas empresas, os desenvolvedores e criadores de Bending Dank Machine e o próprio jogo. Ambos têm diretores que, pelo bem ou pelo mal, são pessoas que cometeram erros na hora de fazer as suas criações. E ambos os mundos dessas criações são presas de um ciclo que é difícil de quebrar por valer muito. Mundo paralelo, mas que poderia ser muito mais do que só isso. Eu acho Bending Dank Machine como uma franquia o jogo que mais tentou ser diferente e o que mais se diferenciou desse estilo que a gente viu até os dias de hoje. Eles têm ouro na mão deles e eu gosto de ser esperançoso quando eu vou falar sobre esse tipo de coisa, porque eu confio na mão de desenvolvedores com boas intenções. E por mais que eu possa chegar aqui e falar meia dúzia de coisas sobre uma parada que é meio nitpicking da minha parte, eu ainda assim gosto muito desses jogos e eu adoro eles, é por isso que eu tô falando sobre eles pra começo de conversa. Eu entendo também como é muito difícil fazer jogo. É só muito fácil pra mim, como uma pessoa que escreve vídeo pra internet, sentar aqui na cadeira e escrever uma review só falando mal e falando qualquer tipo de mal sem tentar entender quais são os processos que chegaram naquele pensamento ou no que eles estavam tentando fazer aqui. O trabalho de um crítico é a coisa mais miseravelmente fácil de se fazer do mundo. E eu não quero soar como o cara ranzinza que tá aqui só pra criticar coisas aleatórias sobre esse jogo. Eu discuto sobre esse tipo de coisas justamente porque eu gosto de discutir sobre esse tipo de coisa. E eu vejo um potencial nesse daqui. Um potencial às vezes usado pra umas decisões meio ruins, mas que ganhou uma quantidade de fãs e ganhou a quantidade de fãs justamente pelas coisas boas, não pelas ruins que existem. Esse ano, pelo que parece, ainda vai sair um jogo novo de Bending Dank Machine. Vai ser, eu acho que o terceiro da sequência dessa franquia. E eu realmente acho que se eles aprenderam algo com a criação do segundo jogo, eles têm a chance de fazer o terceiro ser ainda melhor do que era o segundo, que é ainda melhor do que era o primeiro. Por mais que eles demitiram 50 pessoas, né? Ainda é possível de fazer um universo que eu acho tão interessante brilhar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante aqui. Não esquece de hypar o vídeo também. Esse é um daqueles vídeos que eu só fui falando e ele acabou tomando uma proporção gigantesca. Eu não imaginava que ia ser tão grande quanto ele foi, mas ele tá aqui, tá completo. E eu espero que isso aqui tenha sido pelo menos divertido pra você que tá vendo isso com partes do meu sofrimento. E que eu possa pelo menos ter aliviado alguma parte do seu dia aí, beleza? Me diz o que você achou, pontos que você concorda, discorda, etc. Mas por enquanto, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu vejo vocês outro dia. Muito obrigado, membros, por apoiarem o canal. E eu acho que eu vejo vocês outro dia mesmo. Beleza? Valeu. Até mais.